Dois anúncios oficiais e o fim de uma novela. Além disso, tem briga forte pela concorrência do novo patrocínio, mas que já está decidido, e tem a Leila Pereira do Palmeiras, pé da vida, furiosa. Tem a Arrascaeta se negando a responder pergunta sobre renovação, preocupando o Flamengo, e também proposta oficial por Gabriel Brazão, e a gente vai falar aí se foi aceita, se não foi, qual é a perspectiva do Flamengo contratar o Brazão ou outro goleiro, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. É claro, mais uma vez passando aqui a agenda do Flamengo, que faz hoje o seu último treino antes da partida contra o Inter, a segunda partida da trilogia. Primeiro jogo foi jogo da ida das oitavas de final da Liberta, segundo jogo amanhã às 6h30 da tarde pelo Brasileirão, e o terceiro jogo na quarta-feira que vem. Flamengo treina hoje, viaja hoje no fim da tarde para Porto Alegre, onde fica durante a próxima semana até o jogo seguinte. Então, Flamengo finalizando, apertando os últimos parafusinhos ali, os últimos ajustes, e o Flamengo tem aí possibilidade de novidades para essa partida. E aí a gente vai falar tudo sobre essas possibilidades do jogo desse domingo e quem deve voltar na semana que vem. Mas antes, ó, hoje eu tô aqui trajado de Adriano Imperador, mostrando a camisa que Deus perdoe essas pessoas ruins. Eroste.com.br é o site onde você vai encontrar as camisas mais maneiras, com a qualidade sensacional. Acho que no vídeo nem dá pra ver a qualidade que essa camisa tem, mas é um algodão, tecido bom demais. E vocês lá no site, aplicando o cupom LUCÃO10, tem direito a 10% de desconto. E lá no meu Instagram, @LucãoVital, vocês chegam lá e estão podendo concorrer a uma camisa, sorteio iniciozinho de setembro. Chega lá, o post está fixado, é só comentar e seguir as instruções para você concorrer a uma camisa da Eroste.com.br com as estampas mais maneiras. Tem um monte, tem Bruno Henrique, Pedro, Vini Júnior, Pet. Então não perde tempo, chega lá e participa do sorteio, beleza? Vamos agora falar sobre esses boletins médicos e as possibilidades de retorno no Flamengo. Primeiro com Danilo. Zagueiro Danilo completa nesse domingo 4 semanas desde a última lesão dele. Ele já fez atividades com o grupo, tem respondido bem às últimas sessões de trabalho, mas hoje vai ser um grande dia aí para essa definição, se ele volta ou não contra o Inter nesse domingo, ou de repente na quarta-feira ainda está em aberto essa situação. Pela evolução dele, existe até a possibilidade dele ser relacionado para o domingo, mas nada certo ainda. Acho que vai depender muito de como ele vai se desempenhar nesse treino de hoje. Vão ser realizados novos testes pelo departamento médico, além de exame de ultrassom para verificar a situação exata do jogador. Nico de la Cruz voltou a treinar no campo, apresentou boa evolução na recuperação da lesão no joelho esquerdo. O uruguaio será relacionado para um dos próximos compromissos contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro no domingo 17 ou no duelo da volta das oitavas de final na próxima quarta-feira. Então, de la Cruz está até um pouquinho mais próximo do Danilo de voltar. Vamos ver se ele agora consegue engatar uma sequência, para com essa história de ser chamado de De La Sus. E é o que eu espero. O De La Cruz é um cara que, quando tá bem, ele faz a diferença e é um dos melhores meio-campo do Flamengo. Então, eu torço muito que ele consiga voltar a ter essa consistência aí e uma sequência de jogos. Então, vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês sobre o De La Cruz, e tem também novidade sobre o Pulgar, que segue realizando o processo de recuperação na lesão no pé. Expectativa
é que ele volte em cerca de 1 mês e meio. Ele faz fisioterapia, tomografia, todo o preparo aí para ver quando vai ser o retorno dele. Então, essa é a previsão agora, cerca de 1 mês e meio, e tá até adiantada, se a gente for pegar aí a previsão inicial. Então, tá cada vez melhor trabalhando nessa recuperação, e o Pulgar tem chances de voltar dentro desse período aí, pegando a fase final da Libertadores e também do Brasileirão. E agora, vamos falar aqui do Emerson Royal, que sofreu um estiramento leve, sem ruptura, deve se recuperar rapidamente, mas a tendência é que o Flamengo foque na recuperação dele para retorno na próxima quarta e não jogue nesse domingo agora. Então, o Flamengo tem essa lesão mais leve, menos grave do Royal, mas que deve tirá-lo dessa partida de domingo. A gente fica no aguardo aí. E existe a possibilidade até dele viajar só na véspera. Ele fica no Rio de Janeiro fazendo a recuperação. Então, vamos ver aí como vai ficar essa situação aí do Emerson Royal. E agora, vamos falar um pouquinho aqui da coletiva do Arrascaeta, que teve muitos pontos bons, mas teve um momento ali de preocupação. Vamos lá. Na coletiva de imprensa da tarde dessa sexta-feira, no CT do Ninho do Urubu, Arrascaeta falou sobre os problemas internos recentes do Flamengo. Costumo falar com os amigos que o Flamengo só perde para ele mesmo. É difícil falar as coisas que acontecem no clube por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pressão. Quando você tem jogadores com muita experiência, respeitados, temos um grupo humano muito forte. O externo não vai abalar nosso time, nosso elenco. Estamos até a morte com nossos companheiros. Quando acontece alguma coisa com um colega nosso, sempre vamos estar para ajudar ele. Recado da Arrascaeta, que também falou com a nação rubro-negra. Continuem acreditando nesse grupo, nesse elenco, que estamos sempre dando o nosso melhor. Vamos com tudo para tentar somar mais uma vitória no Brasileirão e, na sequência, passar na Libertadores. Está aí o recado do Arrasca falando sobre isso. Teve mais uma fala dele que tem a ver com renovação, na verdade uma falta de fala, né? Porque quando ele foi questionado sobre essa questão da renovação, o Flamengo anunciou, eu vou adiantar até a notícia que vai vir na parte do mercado da bola, anunciou a renovação do Varela, e aí com razão, porque estava acabando 2025, o Varela já podia assinar pré-contrato, mas depois do Varela, a tendência é que o Flamengo parta para a renovação do goleiro Rossi. E o contrato do Rossi acaba em 2027 e o do Arrasca em 2026. Por que o Rossi está na frente dele? E aí a gente vai discutir já já na parte do mercado da bola, mas o Arrasca, quando foi questionado sobre isso, não quis falar, disse que prefere não falar nada sobre esse assunto no momento, o que já gerou mais boatos aí. Será que o Arrasca tá insatisfeito, tem chance dele sair do Flamengo? Então, tudo isso aí gerando uma certa discussão sobre o assunto Arrascaeta, e a gente vai falar já já os detalhes aí, beleza? Agora, o assunto que bombou aí nas redes, em tudo que é lugar, na sexta-feira, que é o patrocinador do Flamengo, que a gente até trouxe no vídeo de ontem, que era cravado que ia ser a Superbet. Inclusive informação interna do Flamengo. Não tinha nada público ainda, mas a informação era Superbet, acertada por algo em torno aí de 220 fixos mais variáveis que podiam chegar a 250, 260 milhões de reais. Mas naquele momento em que disseram que estava tudo certo, não tinha nada assinado. E parece que teve uma reviravolta. A gente vai dar o passo a passo aqui para vocês do que aconteceu nessa sexta-feira no Flamengo. Até então, Superbet era escolhida. Durante o dia, a Betano chegou a ficar à frente da negociação, passando aí por um pouco mais, uma negociação um pouco mais agressiva, chegou um pouquinho acima, mas não muito acima. Dizem aí que algo em torno de 230 fixos e com metas melhores do que a Superbet.
o que fez até alguns jornalistas soltarem que seria a Betano. Olha, é a Betano, tá na frente, vai ser anunciada e tal, mas isso até à noite já, todo mundo já considerando que ou era a Superbet ou era a Betano, mas no fim da noite, isso tudo jornalistas renomados aí que trazem informação normalmente quente do Flamengo, como o Paparazzo, Júlio Miguel Neto, às vezes quente, às vezes nem tanto, mas no finzinho da noite vem Mauro César Pereira dizendo que teve uma reviravolta gigante sobre essa negociação e quem chegou em cima da hora com uma proposta muito agressiva para fechar e o Flamengo acabou optando por ela foi a Sporting Bet. Então, a informação de momento eu não vou cravar mais quem é, porque a gente ainda tem alguns jornalistas dizendo que é outra, mas de momento que a gente tem a Sporting Bet como a escolhida, segundo Mauro César, com valores chegando aí na casa dos 250 milhões fixos, mais metas, que aí a gente não tem a informação exata de até quanto pode chegar com as metas, tá? Então, com esse valor de 250 fixo, pelo que chega para mim, isso foi levado lá, foi debatido, né, nos bastidores do Palmeiras. E aí, meu amigo, o Danilo Lavieri, que é um setorista que cobre lá o Palmeiras, trouxe que uma pessoa ligada à diretoria, mas que todo mundo está especulando que é a própria Leila Pereira, falou: se isso se confirmar mesmo, vai dar uma M sem precedentes. Então, aparentemente a Leila Pereira tá furiosa, e se confirmar realmente essa proposta nesse nível, nesses valores, vai dar conversa lá, vai dar muito provavelmente uma confusãozinha entre Sporting Bet e Palmeiras, mas não sei por que também. Porque o Flamengo é claramente uma marca muito maior do que a do Palmeiras. Na hora que foi falado sobre Betano, um monte de gente lá falando sobre o Fluminense estar nervoso, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falando que ia rescindir. Para comparar a marca do Fluminense com a do Flamengo não faz sentido, né? Então, esse é o cenário atual. Por que eu digo que não dá para cravar? Porque dois caras que normalmente trazem informações muito fortes do Flamengo estão com informações opostas. Eu não tenho informação direta agora sobre isso. Então, por isso que eu trago esses dois lados. Temos Mauro César Pereira cravando a Sporting Bet. Ele não fala sobre 250 milhões, ele fala mais que 200 milhões, mas isso sim é uma informação que chega dos bastidores, que pode ser uma proposta de 250 fixos, por isso que é a escolhida, segundo Mauro César, mas Mauro César aqui de Niterói, inclusive, também, e do outro lado, Vene Casagrande, curiosamente também aqui de Niterói, um polo de jornalistas, de youtubers cobrindo o Flamengo. Vene Casagrande sustenta que a Superbet vai ser a escolhida, que a informação que ele tinha está mantida, que ele voltou na fonte dele, que também manteve a palavra, disse: olha, até onde eu sei ainda é a Superbet. E o Flamengo, no meio dessa situação toda, soltou uma nota oficial agradecendo a todos os que participaram da disputa, informou que já tem a escolha feita e que vai anunciar essa escolha na segunda-feira. Durante essa nota, ele diz que o Flamengo fez uma disputa de preço com oferta única, o que deixou muita gente em dúvida. Se foi oferta única, como que teve aumento de proposta por alguma dessas casas de aposta? Até onde a gente sabe, existiam empresas com interesse. Por exemplo, a Sporting Bet até então não tinha feito uma proposta, e aí durante o dia isso ficou aberto. O Flamengo foi recebendo as propostas e a do Sporting Bet foi uma das últimas a chegar,
cobrindo as outras, e aí o Flamengo optou por essa, recebeu uma oferta de cada um e optou pela Sportingbet. Isso é informação chegada do Mauro César, falando que a Sportingbet chegou de forma agressiva e o Flamengo escolheu por ela. Vamos aguardar, porque ainda tem gente falando coisa diferente e o anúncio oficial mesmo só vem na segunda-feira. Qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto, traz aqui para vocês, mas o fato é que o Flamengo vai dobrar o seu patrocínio atual. Vamos dar uma olhada em como é o cenário dos maiores patrocínios do Brasil, sem contar com essa renovação. Primeiro lugar, já era o Flamengo com 115 milhões de reais. Eu tinha dito 125, provavelmente por conta aí de variáveis, que era o número que eu tinha anteriormente. Primeiro lugar, Flamengo com 115. Segundo lugar, Corinthians com Esportes da Sorte, 103 milhões de reais. Terceiro, Palmeiras com a Sportingbet, 100 milhões de reais, menos da metade do contrato aí iminente com o Flamengo. Vasco com a Betfair, 70 milhões de reais. E Atlético Mineiro com a H2Bet, 60 milhões de reais. Uma diferença absurda. E isso sem contar com o novo contrato do Flamengo, que vai mais do que dobrar o valor do próprio Flamengo e abrir uma distância de mais de 2 vezes o valor do segundo lugar, o Corinthians, mais ainda do terceiro, Palmeiras, muito mais, umas 4 vezes o do Vasco e também 4, 5 vezes a do Atlético Mineiro. É um absurdo a diferença do Flamengo, mas um absurdo correto, porque o Flamengo é de fato uma marca todas essas vezes maior do que as marcas que vêm atrás. Então, é justo, ninguém está forçando ninguém a pagar isso, é a empresa que está entendendo que faz sentido pagar esse valor pelo Flamengo e o anúncio oficial vem na segunda-feira. Vamos falar agora aí de uma treta, uma discussão aí que aconteceu entre Juca Kfouri e Mauro César Pereira, falando sobre o caso Bruno Henrique. Primeiro, Juca Kfouri veio falar aí que tá na cara que o Flamengo tem influência no STJD para impedir que ele seja julgado. E a gente já trouxe até essa semana que o julgamento dele está marcado. E muita gente falando, e eu até de certa forma concordo, que o Juca Kfouri está com um público um pouquinho reduzido e está tentando, com essas polêmicas, vivendo de Flamengo, para voltar à tona na mídia e ganhar um pouquinho mais de público. Vou até encerrar por aqui esse comentário dele para não dar mais audiência, não dar mais ibope para essa fala sem sentido. Ele estava no mesmo programa que o Mauro César, o Mauro respondeu falando, isso deveria ter sido falado antes, né? Mas quando ele faz gol, aí vem a galera falar e não falam nada sobre o Thiago Maia que jogou contra o Flamengo. Concordo 100%, mas vamos mudar de assunto, vamos dar ibope pro Juca não, deixa o Juca lá na época da ESPN, há muito tempo atrás, com o Trajano, até com o Mauro César por lá na época, que era uma fase melhor do Juca Kfouri, agora não vou nem usar a palavra que eu ia usar, mas tá tentando de artifícios aí não muito louváveis para voltar à tona na mídia, né? Inclusive o Pilhado aí fez um vídeo falando com um tom diferente, mas eu prefiro falar dessa forma, respeitar o Juca Kfouri, o jornalista que ele já foi. Ponto. Em entrevista à Flamengo TV, o técnico do Sub-20 do Flamengo, Bruno Pivetti, elogiou o Lohan. Lohan é um grande jogador, um grande talento, um dos expoentes da categoria. Não é à toa que foi convocado novamente para a seleção brasileira Sub-20. É um jogador que tem muita qualidade para um meio ofensivo, finaliza muito bem, tem muita habilidade para a perna esquerda e a gente busca para o Lohan um melhor equilíbrio entre todos os momentos de jogo, disse o treinador. Pivetti ainda falou sobre a importância de uma preparação mental para o atleta. A responsabilidade para todos esses jogadores é muito grande. Essa bagagem emocional e maturidade eles vão adquirindo com o tempo. E é normal acontecerem essas oscilações. Temos que trabalhar o aspecto tático, técnico, físico, mas principalmente o mental, para oferecer a melhor bagagem emocional a eles suportarem essa responsabilidade. Quando amadurecem, a tendência de oscilação é menor
e eles potencializam todo o talento que tem. Falou tudo, falou bonito, o Lohan de fato tem evoluído, e quando ele fala que esse trabalho é para manter o Lohan estável, estabilizado em todos os momentos do jogo, é justamente o que o Filipe Luís fala sobre o Lohan sem bola. Lohan com a bola é um cara sensacional, às vezes ainda precisa ser um pouquinho mais obediente em relação às movimentações que são pedidas a ele, mas ele sem bola ainda peca muito, ainda acaba não agregando tanto ao sistema de marcação do Flamengo, e isso, para o Filipe Luís, é decisivo e fez com que ele mandasse o Lohan de volta para o Sub-20, mas vem evoluindo bastante e não me surpreenderia se o Lohan, depois aí desse jogo contra o Barcelona, pelo Mundial de Clubes, ele volte aí a integrar o elenco do Flamengo. Vamos ver. Vamos ver, jogo inclusive é no outro sábado, dia 23, Flamengo e Barcelona, final do Mundial de Clubes Sub-20, vai ser um jogaço, hein? O Intercontinental aí, Sub-20. Vamos pro próximo assunto agora aqui, que é entrando no mercado da bola. Tem algumas coisas interessantes pra gente falar, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos mudar agora a falar de mercado da bola. Primeiro, sobre o Pablo, que fez um vídeo nas redes dele aí. Assim, não tinha nada demais o vídeo em si. Tinha basicamente aí um vídeo mostrando ele treinando. E aí durante esse vídeo ele falando, ó, todo dia, faça chuva, faça sol, sempre dando o meu máximo, 200%. E aí cortava pra ele fazendo um trabalho físico ali, tal, ele fazendo treinamento. Parece não ser nada demais, porém, a gente sabe que ele tá afastado do elenco do Flamengo por falta de interesse do Filipe Luís em colocá-lo pra jogar. Na minha opinião, com razão, ele não tá no nível do resto do elenco. Agora, talvez valesse a pena colocá-lo para treinar, pelo menos junto com o time reserva, com aquele time que fica fora do banco, porque ele está treinando separado, sozinho. E isso pode estar suscitando aí uma tentativa dele em gravar, em conseguir materiais para comprovar alguma coisa que possa gerar aí um processo judicial, que é o que todo mundo entendeu quando viu esse vídeo aí, é que ele tá criando aí essas provas de que ele tá se dedicando, treinando normalmente, e que o treino tem sido separado. Ou seja, pode ser que ele alegue que o Flamengo não tá deixando ele exercer a profissão. Agora, o Flamengo em nenhum momento se opôs a um acordo. Na hora que o Pablo chegar pro Flamengo e disser, eu quero rescindir, o Flamengo vai assinar, vai pagar Uber, vai pagar avião, vai fazer o que precisar para encerrar o contrato dele. Só que ele não tem proposta para sair. Quando tem proposta, ele nega e tá lá ganhando 600 mil por mês. Será que ele realmente quer sair? Jogar ele não vai, porque ele não tá jogando bem. Então, talvez pro Flamengo agir perfeitamente, talvez fizesse mais sentido colocar ele treinando junto com um grupo reserva. Treinando às vezes com sub-20, para não ficar exatamente ali sozinho para suscitar algum tipo aí de argumento para ele. Mas acho que só isso, porque jogar, colocar relacionado ali pro time principal, eu não acredito. E empréstimo também tem que vir algum time querendo pagar o salário dele, o que não aconteceu e não houve acordo com nenhum time até agora, mas vamos ver.
do que vai dar essa situação do Pablo aí. E Varela, como eu já adiantei, renovou com o Flamengo até 2027. O contrato dele acabava agora no fim de 2025. Podia já assinar um pré-contrato com outro time, mas o Flamengo, novela encerrada, Varela renovando com o Flamengo. E o próximo da fila é o Rossi, que tem contrato terminando em 2027. Flamengo já preparando tudo aí para anunciar a renovação com o Rossi. E aí entra uma questão, por que não o Arrascaeta na frente do Rossi na fila, já que o contrato do Arrasca acaba em 2026. A galera fala que o salário do Rossi, ele tá um pouquinho defasado em relação ao restante do elenco, principalmente o elenco titular. Por isso é que o Flamengo tá acelerando essa renovação para evitar qualquer tipo de insatisfação, que não aconteceu ainda uma declaração de insatisfação por parte do goleiro, mas o Flamengo já quer se adiantar e garantir o Rossi por mais um ano com esse reajuste salarial. Do lado do Arrascaeta, ele e o próprio empresário já disseram, olha, eu acho que foi modo de dizer, tá? Porque acho que nem a lei permite ainda contratos mais longos do que 5 anos. Pelo menos até onde eu sei. E eles disseram, eu quero renovar vitalício e tal. Aí o Flamengo disse que não, mas não é. Eu acredito que tenha sido uma forma figurada assim, de falar. O Flamengo tem o interesse em renovar com a Arrascaeta, mas ainda não chamou para conversar de fato, para fechar. Ele chegou a receber uma proposta, fez uma contraproposta, mas o ciclo não fechou e as negociações seguem. Porém, no momento, seguem um pouco paradas e o Arrascaeta aparentemente está um pouco incomodado com essa falta de atitude do Flamengo. Até nessa coletiva que ele deu ontem, na hora que ele foi questionado sobre a renovação, a resposta dele foi: prefiro não falar nada nesse momento, que já explodiu a internet, todo mundo falando que tá com um cagaço absurdo do Arrascaeta não renovar e tudo mais. Mas a minha percepção é que tudo se resolve, ele tem ainda 1 ano e meio de contrato e o Flamengo tem que se adiantar, não pode deixar isso chegar lá na metade de 2026, época de Copa do Mundo, para ter risco aí de perder o Arrascaeta de graça ou muito barato. Quanto mais perto chega do fim do contrato, mais barato vai ficando o jogador. Então, acho que o Flamengo tem que, assim que fechar com o Rossi, ir para fechar também com o Arrascaeta agora, em 2025, para evitar qualquer tentativa aí do Arrasca por conta de insatisfação em arrastar as negociações até ele chegar no momento ali de poder assinar com outro clube. E aí, além de ser o momento em que o Flamengo recebe menos por uma possível venda, é o momento em que o jogador, além de reajuste salarial, pede mais dinheiro em luvas, porque é como se ele estivesse sendo recontratado. Então tem esses detalhes também. Então por isso é que eu acho que é interessante para o Flamengo adiantar esse processo e já renovar com a Arrascaeta. Vamos falar agora aqui de proposta do Flamengo por Gabriel Brazão. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros pelo goleiro do Santos por 60% a 70%, tem notícias aí, cada uma falando uma coisa. Essa de 70% é informação do André Hernan, um jornalista lá de São Paulo, cara da Globo, tudo mais. Porém, o Santos negou e tá pedindo mais do que o dobro, pedindo 15 milhões de euros. E aí, meu amigo, quando chega já de cara pedindo isso tudo, e o Brazão é até um bom goleiro, tá? Mas não é isso tudo, o Santos perdeu a mão. É, na minha opinião, o tipo de caso de levantar da mesa, falar obrigado, pode mandar essa oferta que você tem de 15 para PQP, para todo mundo do Brasil, do mundo, que ninguém vai pagar isso por esse goleiro. Fecha, aperta a mão e mete o pé. Vai embora, larga isso pra lá. Agora, tem o outro lado. Pra mim, o Flamengo deu mole. Palmeiras contratou o Carlos Miguel por 4 milhões de euros. Que pra mim é um ótimo goleiro também. Se não é o mesmo nível do Brazão, é até mais. Com mais envergadura, mais alto, agarrou muito aqui no Corinthians.
As informações dizem que ele manteve a média lá no Nottingham Forest, mas tinha um goleiro mais experiente lá como titular. Então, o Palmeiras está levando o cara aí por 4 milhões de euros. Levou já. Aí, Brasão, 15? Ai, de sacanagem. O Flamengo vai continuar no mercado. Ainda não tem informação se o Flamengo vai tentar uma contraproposta, vai tentar chegar no meio do caminho. Mas 15, pra mim era papo de encerrar a negociação e um abraço. Fica aí, pode morrer junto o Brasão e o Santos, porque sem condições. E ainda por cima, eu acredito até que a ideia do Santos seja essa, tá? Seja não continuar as negociações, até porque tem uma informação de que eles estão emprestando aquele goleiro João Paulo pro Bahia. Então tem essa situação aí em andamento e a gente vai continuar acompanhando, mas eu acredito que não vá pra frente, eu acredito que seja um ponto final aí nessas negociações entre Flamengo e Gabriel Brasão. Flamengo então volta pro mercado monitorando outros jogadores. Existiu até uma informação de que o Flamengo tinha interesse no goleiro do Coritiba. Esqueci o nome dele agora, acho que é Mourisco, Pedro Mourisco, não é isso? Comenta aí depois, se você souber o nome do goleiro do Coritiba, pra gente falar. E também tem muita gente dizendo que o garoto é um prodígio, agarra demais. Comenta aí se você conhece e se você gostaria de vê-lo no Flamengo. Acredito que seja para disputar a posição, mais como um reserva do Rossi, para ir crescendo com o passar do tempo, mas muita gente fala muito bem desse garoto, então comenta aí sobre o goleiro do Coritiba, Pedro Mourisco, se ele de fato é um bom jogador. Eu não tenho certeza que esse sobrenome é esse, depois eu vou confirmar, se eu estiver falando besteira, me corrijam e eu vou descobrir depois do vídeo para ver se eu tô falando besteira ou não. Sobre o goleiro é isso, o Flamengo volta pro mercado. Sobre zagueiro, tá na mesma daquela de Fasson aqui como carta na manga, as negociações aqui para fechar um valor, porém o Flamengo não tá entendendo que o Fasson seja aquele nome indiscutível. Ele tá arrastando um pouquinho mais a janela para frente, tentando outros nomes, fazendo outras sondagens. Teve Robert Renan sondado, o Flamengo achou que o valor foi muito para cima. Tem outros nomes surgindo aí na lista do scout, mas que não são divulgados. O Flamengo tá fazendo uma busca intensa por zagueiro, goleiro e atacante. A negociação com Tati Castellanos deu uma estagnada. A Lazio parece que de fato não está disposta a negociar. O Castellanos está incomodado, está forçando a barra querendo sair, mas para ele sair, a Lazio precisa liberar. Fora isso, é só pagando uma multa que é altíssima e aí não faria sentido o Flamengo cogitar esse pagamento. Eu nem sei quanto é, mas é assim, deve beirar a casa dos 100 milhões de euros, não faz nenhum sentido nem pensar nisso. Mas o Flamengo tá no mercado buscando aí um outro goleiro, um outro zagueiro e um outro atacante. E com o passar do tempo, o Boto parece que aprendeu e tá dando uma blindada maior nos nomes aí. Alguma coisa que vá surgindo, a gente vai trazendo aqui pra vocês. Beleza? O vídeo tá gigante já, mas é muita informação que a gente teve de ontem pra hoje. Conto com o apoio de vocês, com like, com compartilhamento, com sininho. Muito obrigado pelo apoio. Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.